Vamos lá, pessoal, mais um assunto aí de centro cirúrgico, tá? Um assunto que cai em prova também, como todos que eu coloco aqui para vocês, tá? São as finalidades de cirurgia, né? Eu coloquei aqui no slide todas as 6 finalidades cirúrgicas. Não é difícil também. Eu coloquei todas, como eu sempre coloco, todas que aparecem na literatura. Então você tem que verificar sempre a sua literatura do concurso, mas você sabendo todas, você não vai ficar em dúvida na hora, tá? É mais fácil decorar, aprender todas, do que você ficar na hora ali tentando lembrar ou tentando achando que é uma pegadinha. Às vezes não é pegadinha, às vezes você que não estudou na literatura que o edital pede. Por isso que é bom, antes de começar a estudar, ler o edital. O edital ele fala muito sobre a prova, tá? Muitos, né, alunos eles acabam esquecendo essa parte fundamental de se ler o edital. Eu vou fazer um vídeo também falando só como que eu vejo esse edital, como é que eu faço ali, marco esse edital com as partes que são mais importantes, né? Principalmente o que vai cair, a literatura, os assuntos, porque você pode ganhar tempo naquilo ali também, tempo em escolher o que você vai estudar ou não, tá? Então é importante, né, se ler o edital. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui minha caneta. Ele fala o seguinte, ó. Aqui nós temos 6 tipos, como eu falei para vocês. Eu coloquei todos os tipos aí que aparecem nas literaturas e em questões que eu já vi. Então são esses 6 tipos. Vamos lá. Primeira finalidade ali de uma cirurgia. A finalidade da cirurgia, primeira, seria uma cirurgia paliativa. Para que eu faço uma cirurgia paliativa? Pelo nome aí eu já tenho uma ideia, né? Paliativa é quando aquele paciente, você não vai conseguir curar ele, mas às vezes você vai fazer uma cirurgia para diminuir a dor, dar uma melhor qualidade de vida para ele, tá? Então eu classifico essa finalidade da cirurgia como cirurgia paliativa. Próxima cirurgia seria uma cirurgia radical. Radical seria uma cirurgia que eu faço para retirar ou um órgão, um segmento do órgão, ou uma parte do órgão ali. Um exemplo, né, eu coloquei aqui a questão da apendicectomia, né, seria retirado do apêndice. E acaba se confundindo com outro tipo, mas seria um exemplo, né, de finalidade, né, seria um exemplo que eu retiro aquilo ali, aquele órgão, né, aquele segmento que seria uma cirurgia radical, eu retiro aquilo ali. Outro tipo de finalidade de cirurgia, né, seria uma cirurgia plástica, reconstrutora ou cosmética. Né, isso aí é mais fácil, né, que seria aquela cirurgia que eu faço com a finalidade ou estética mesmo, ou corretiva, que seja. Mas, na maioria das vezes, é uma cirurgia estética. Né? Existe também a finalidade diagnóstica ou exploratória. Quando eu faço ali uma cirurgia, às vezes para pegar material, para fazer um exame, ou às vezes só explorando ali, verificando, olhando aquele local, eu consigo ter uma visão melhor daquela doença, né? E ter um diagnóstico, talvez, por aquilo ali, tá? Então seria diagnóstica ou exploratória. Existe também finalidade reparadora. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, né, que é o mais fácil de se entender, seria um enxerto, um paciente queimado, ele precisa fazer um enxerto ali, seria uma coisa reparadora, uma finalidade reparadora. Outro exemplo, né, seria uma cirurgia com a finalidade curativa. A finalidade curativa seria, você vai fazer a cirurgia para realmente, fazendo aquela cirurgia ali, eu vou curar aquele paciente, tá? Então, voltando, eu tenho o tipo da cirurgia, finalidade paliativa, seria ali para dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Uma radical, que seria uma retirada de um segmento, de uma parte ali de um órgão, que for, radical. Eu tenho uma plástica reconstrutora ou cosmética, que na maioria das vezes seria uma cirurgia corretiva ali de estética, né? Eu tenho a finalidade que pode ser diagnóstica ou exploratória, que eu vou fazer ali aquela cirurgia para ou retirar um tecido para fazer uma biópsia, ou só verificando, olhando aquele local ali, eu consigo ter uma ideia de como é que está a doença, o estágio da doença, enfim. Eu tenho também finalidade reparadora, né? Que eu coloquei o exemplo aí do queimado, precisa fazer um enxerto de uma pele, né? Então seria reconstruir ali, aquilo ali, seria uma reparadora. E existe também a curativa, que seria para você curar. Você vai fazer aquela cirurgia ali, eu vou curar esse paciente. Seria uma curativa, tá? Eu coloquei aqui uma questão que geralmente é como cai, tá? E ela fala o seguinte: em relação à classificação das cirurgias, quanto à finalidade, que é o que nós vimos, né? É incorreta
Pessoal, sempre lembrar de ler o enunciado. Às vezes a gente vai direto para a questão, não lê o enunciado e acaba errando de primeiro, né? Então ele pede a incorreta. Então na primeira letra A ele fala o seguinte: diagnóstica ou exploratória, que eu falei para vocês, né, tem como única finalidade a realização de biópsias. Única. Já tá meio errado aqui, né? Única não é. Curativa. Quando se corrige alterações orgânicas, retirada da amígdala. Pode ser. Eu posso fazer uma retirada da amígdala e vou curar o paciente daquele problema. Pode ser curativo. Reparadora. Quando é reparação de múltiplos ferimentos. Que a gente falou, né? Enxerto de pele. Tá certinho. Reconstrutora cosmética. Quando se processa uma reconstituição plástica para modelar o nariz. Então, reconstrutora cosmética, na maioria das vezes, é isso aí. Né? Poderia ser o nome aqui plástica também, tá? Paliativa. Quando se necessita corrigir algum problema, aliviando os sintomas da enfermidade, não havendo cura. Aí coloca o exemplo, né? Abertura do orifício artificial para saída de fezes, colostomia, sem recessão do tumor. Então, tá certo, né? Paliativa seria corrige ali, faz um cuidado ali para que aquele paciente melhore de forma que a qualidade de vida dele melhore, tá? Então, se ele pede a incorreta aqui, a única que está incorreta realmente, que não está completa, seria a primeira, tá? Ele fala o seguinte: diagnóstica ou exploratória tem como única, não é a única finalidade. A única finalidade é a realização de biópsias. É uma das finalidades, mas não é a única. Porque eu falei para vocês que eu posso fazer essa cirurgia e verificar só, sem retirar material, ou só olhar ali como é que, né? Só olhando eu posso ter uma ideia de como tá aquela doença, enfim. Então, a letra A seria a resposta, nesse caso, correta, que ele pede. Quando na questão vem, sempre falo sobre isso, né? Fala única, somente uma, já abre o olho aí que pode ser alguma coisa errada aí. Então é isso, pessoal. Finalidades da cirurgia seria isso. Então até a próxima aula e bons estudos.